pais, fazendo esse trabalho preventivo de antemão, para que não tenha necessidade de se fazer o combate. Essa é a nossa maior preocupação. Então, às vezes você investe tanto, você se preocupa tanto com pós, sendo que seria muito mais barato, muito mais fácil, e muito mais, menos, vamos dizer assim, seria menos ofensivo às nossas crianças se nós trabalhássemos isso desde a escola, com os pais, antes mesmo de que deixassem as crianças se envolver com isso. Então, eu acho que o principal aí dentro da Assembleia, dentre todos nós deputados, é encontrar uma forma de que nós possamos fazer esse investimento em educação e poder evitar com que isso aconteça, do que a gente poder se preocupar depois com o pós, que aí pode ser muito tarde até, né, Kleber? É verdade, deputado. Olha, e Mato Grosso é um estado que tem essas dimensões, 141 municípios, né, um estado muito grande. E como que a comissão faz para poder acompanhar, como a senhora disse, o ideal é que a gente não se preocupe com esse combate, né, sim com a prevenção. E o combate é importante, né, mas o ideal seria se a gente não tivesse que se preocupar somente com o combate, mas que a gente já pensasse no ano para que esses dados diminuíssem, né, Kleber? Porque 3 milhões de crianças, você me disse aí, de 5 a 7 anos, é isso? De 5 a 7 anos, exatamente. É muito preocupante, né? É muito preocupante, é um número muito elevado. Inclusive, deputado, existe um trabalho intersetorial que envolve, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e vários outros órgãos, que é chamado Projeto Ação Integrada, que é exatamente combatendo aí a exploração de mão de obra escrava, de trabalho infantil, mas também trabalhando a prevenção junto às universidades, dando suporte educacional, assistência de saúde. Então, agora essa é a saída, né? Não, essa é a saída. Agora você falou uma coisa muito importante. Denunciar é preciso. É lógico que a gente tem que se preocupar com antes, mas a gente não pode fechar os olhos para essa realidade desses 3 milhões aí que você disse, que já existem. Agora, para isso, a gente precisa sim denunciar, a gente precisa estar sempre acompanhando. Se você tem aí perto da sua casa uma criança que você veja que está sendo usada para trabalho, com trabalho infantil, e é lógico que você tem que fazer essa denúncia, até porque é uma forma aí de nós podermos amenizar esse problema, né, e diminuir esse incidente. É lógico, como eu te disse, não é nossa vontade de que a gente trabalhe com essa forma policialesca, mas só que ela é necessária, a gente não pode deixar essas crianças sendo usadas dessa forma. Então a denúncia é muito importante, até para a gente retornar essas crianças para a escola, até para que possa se ter um acompanhamento aí dos próprios conselheiros. Então é importante sim denunciar, aliás, é necessário. Agora a gente tem que olhar atentamente com esses olhos de que às vezes, se você puder contribuir, fazendo a sua parte, contribuindo, conversando com esses pais, se você puder alertá-los de que isso é crime, de que a criança tem que estar dentro da escola, é óbvio que é uma alternativa muito mais cômoda, eu quero dizer, e muito mais, que eu acho que pode evitar muita coisa. Agora, não tendo essa alternativa, a denúncia ela é extremamente importante. A gente não pode deixar que essas crianças continuem sendo usadas da forma que estão sendo usadas. Eu tenho, Kleber, uma filha de 6 anos de idade, eu nem imagino o que seria minha filha trabalhando, sabe, sendo forçada a trabalhar, e repudio a atitude desses pais que são capazes de deixar que seus filhos cheguem a esse ponto de ter que trabalhar para se sustentar ou para contribuir dentro de casa. A gente tem que ter a noção que os nossos filhos têm que estar dentro da escola, por maior que seja a dificuldade. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que tem outras alternativas e que isso não é necessário de forma alguma. Isso é um crime, isso é um absurdo. A gente tira a infância das nossas crianças para colocar eles aí de provedores de lares, que não é o papel de uma criança. A criança é para estar dentro da escola. 8h52, nós estamos conversando por telefone com a deputada Janaína Rivo, do PSDB, ela que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, e ela está aí repercutindo, comentando todo o trabalho que especificamente as comissões e os diversos deputados têm feito no combate ao trabalho infantil. Mas, deputada, eu quero aproveitar a sua participação aqui ao vivo nessa segunda-feira, que a senhora comentasse o incidente da última sexta-feira, a onda de violência que Cuiabá e Várzea Grande foi surpreendida, que é inegavelmente
um reflexo da greve geral dos servidores que aconteceu diante da negativa por parte do governador Pedro Taques em fazer o pagamento do RGA, que é a reposição geral anual, os diversos acordos que o governador tentou colocar para os servidores, eles não aceitaram, e entre as categorias, os agentes penitenciários também participam da greve, e daí, através de mobilização dos criminosos que estão nas cadeias, fizeram esse ato de barbárie aí nesse final de semana. Não, é lógico que ninguém quer que chegue a esse ponto, foi um absurdo, eu acompanhei, sabe, eu acho que as pessoas tinham que ter um mínimo de consciência que queimar ônibus só vai prejudicar eles mesmos, não prejudica o governo de forma alguma. Eu acho que estava tão bom enquanto a gente estava conduzindo as negociações através do diálogo. Acho que isso realmente deve ter, eu concordo que partiu de dentro de presídio, foi uma determinação de dentro do presídio, até porque as visitas estavam suspensas, né, estavam canceladas dentro dos presídios, agora já abriram para entrar ao menos uma pessoa durante a semana. Então foi um ato realmente de rebeldia aí dos presos, a negociação do RGA não tinha absolutamente nada a ver com isso, né, nada a ver com isso. A verdade é que quiseram, no final das contas, Kleber, culpar os servidores públicos que estavam de forma honesta ali, reivindicando seus direitos, usando do movimento do RGA para poder, de alguma forma, tirar a responsabilidade do governo de tudo isso. Os servidores estão ali lutando por um direito que é deles, um direito adquirido, previsto na Constituição. Nós avisamos e alertamos, dentro da tribuna da Assembleia, eu, o deputado Emanuel Pinheiro, o deputado Zeca Viana, nós alertamos dentro da Assembleia de que isso poderia acontecer. Nós já sabíamos que podia chegar a esse ponto, até porque vinha de dentro dos presídios, dos próprios agentes, vinham já recebendo essa ameaça de dentro dos presídios, de que iriam acontecer rebeliões, tanto é que aconteceram, de que iria acontecer essas movimentações. Então nós avisamos de tudo isso. Agora, não foi levado a sério o movimento. Depois, quando aconteceu, é aí que vieram querer responsabilizar os servidores. Não, nós alertamos. Isso é uma coisa que foge à alçada dos servidores públicos, né, Kleber? Agora, o governo tem que tomar providência. Não pode continuar da forma que está. Eu vejo que o governo se recusa a ouvir a proposta, a contraproposta dos servidores, que estão dispostos até a mostrar em dados como seria possível fazer esse pagamento. Porque você sabe que muitos desses que estão reivindicando são servidores de carreira, estão ali dentro já dos órgãos do governo e dentro das secretarias e já têm conhecimento e notório saber de como resolver a situação. Já passaram por isso quantas vezes? Por negociações quantas vezes? Já diferente da inexperiência do governo. Então eu vejo aí que o governo tratou de forma muito irresponsável essa situação, porque da forma que aconteceu, poderiam acontecer várias outras coisas que a gente não gostaria que chegasse a esse ponto, e até porque isso é um crime, é um absurdo, uma barbárie. Agora, deputada, é um reflexo de todo esse movimento da grevista, né? Desculpa interrompê-la. Qual que é a mensagem que a população, que é passada à população com, na verdade, esses atos aconteceram ao longo de todo o final de semana, na sexta, no sábado, de que pessoas sob a custódia do Estado conseguem se comunicar de dentro dos presídios e, na verdade, convocar aí uma grande ação de queima de ônibus, de ataque a casas de servidores, agentes prisionais, enfim, todo o estado de Mato Grosso. A população fica como numa situação dessa? É assustador, né, Kleber? A gente vê que nós ainda estamos refém desse sistema falido prisional, né? Infelizmente a gente viu aí e ouvimos, né, eu ouvi várias conversas de dentro dos presídios, você vê que a comunicação é perfeita, né, não tem dificuldade nenhuma em se comunicar com o exterior dos presídios. Então é óbvio que é assustador, eu sei que ainda carece de muito investimento, inclusive com relação aos agentes prisionais. Eu estava dando uma lida esses dias em algumas notas que foram emitidas dos sindicatos, no quais eles citam lá as dificuldades com armamento, com colete à prova de balas, eles têm dificuldade até de se proteger. Então, como que você vai culpar esses servidores desses aparelhos entrarem lá dentro se a dificuldade de fazer revista é enorme? Nós temos aí um sistema prisional em Mato Grosso superlotado, cheio de dificuldades. Eu não sei se você acompanhou também, mas agora nós não temos tornozeleiras. Eu ouvi até uma entrevista do juiz Dr. Geraldo Fidelis, no qual ele falava que estaria soltando 15 presos e que não haviam mais tornozeleiras para colocar nesses presos. Então, quer dizer, a gente chegou, infelizmente, a um ponto que o Estado ele não dá conta mais
de zelar, né, por nós que estamos aqui fora, com relação a esses presos que estão dentro do presídio. Isso foi assustador para todo mundo. Acho que muita gente nem tinha o conhecimento de que o sistema prisional de Mato Grosso estava nesse ponto. Deputado, e voltando a falar do RGA, na última sexta-feira houve uma reunião com os deputados e o Poder Executivo, a Assembleia Legislativa como mediadora aí de todo esse embate. Chegou-se a um consenso, a senhora tem as informações disso? O que foi debatido na sexta-feira, se eu não me engano, no final da manhã, é isso? Kleber, eu participei até dessa reunião e foi uma reunião conduzida, né, pela equipe de governo, estava todo o staff do governo do estado lá. E o governo fez uma proposta. Acontece que essa proposta ela vai se encerrar só no ano que vem e não tem nem data prevista para solucionar o problema. Então, naquele momento, eu já vi que seria muito difícil que os presidentes dos sindicatos aceitassem a proposta. E na reunião, inclusive, muitos deles deixaram lá isso bem claro, que era uma proposta, ao ponto de vista deles, inviável, porque ela dependia muito mais da vontade de governo, por causa da questão do limite da LRF, seria aí o restante dos 5,28 que o Estado se propõe a pagar para inteirar os 11,28, ela dependia muito mais da gestão do governo, da reforma do administrativo que o governo deve enviar à Assembleia, do que dos próprios servidores. Então eu já vi alguns sindicatos se manifestarem dizendo que não vão aceitar a proposta, e aí é lógico que eu gostaria que de uma forma mais urgente, mais rápida, o governo se reunisse novamente com o Fórum Sindical para ouvir uma contraproposta. Isso que eu acho importante, naquele dia não foi possível. Na sexta-feira, o governo colocou sua proposta, colocando como a única forma de que o governo teria de se resolver o problema, e não ouviu o Fórum Sindical. Eu acho que tinha que ouvir, como eu disse agora há pouco, o Fórum Sindical ele traz dados de dentro das secretarias e formas viáveis de se solucionar o problema. E eu não vi essa disposição do governo em ouvir o Fórum. Eu acho que enquanto perdurar isso, quem perde é só a população aí e todos nós, né, que ficamos sem os serviços básicos prestados pelo governo do Estado. Pontualmente 9 horas, a gente fica na torcida, né, deputado, que mais rapidamente todo esse imbróglio aí seja resolvido. E olha, fica o convite que você vem aqui no estúdio para a gente debater não só esses assuntos, até que você traga, por que não, a mensagem de resolução de toda essa questão da RGA, mas que você venha aqui também para nos visitar e debater diversos outros assuntos aí do seu mandato parlamentar. Obrigado pela sua participação, viu? Com o maior prazer, Kleber. Muito obrigado, eu agradeço vocês mais uma vez a oportunidade. E vamos ficar na torcida, né, para esse imbróglio se resolver de uma vez. Eu acho que é importante para o nosso Estado. A gente precisa arrecadar, o Estado precisa andar, e para isso os nossos servidores precisam estar trabalhando de forma digna, recebendo sua remuneração aí, que é direito deles. Então, não posso deixar de ficar do lado dos nossos servidores. Muito obrigado, Cléber. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.